Olá, bonitos e bonitas! Bem-vindo a mais um podcast Uma Psicóloga na América. E como você já sabe, a gente está aqui para compartilhar histórias que inspiram. Mas não é qualquer história, histórias reais. De pessoas que não querem mascarar a realidade, que querem compartilhar o verdadeiro testemunho, a verdade de quando veio, que passou. E essa história é uma história de superação em muitas coisas. A gente estava até combinando que vou voltar outras vezes para contar as outras conquistas que ela teve e todas as histórias que ela vem vivendo nesse tempo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. Estou muito feliz. Eu quis muito estar aqui. Eu quis estar pessoalmente. Muito obrigada. Porque eu realmente admiro sua história. Te admiro como mulher, como empreendedora, né? E a gente se conheceu nesses por acaso, que não é por acaso. Foi verdade. Num programa que eu fiz logo que eu cheguei aqui na América, eu e a Aline, a gente estava fazendo um programa de saúde mental e físico, e você participou. Foi isso mesmo. A gente se conectou e desde lá a gente continua conversando. Grupo, foi maravilhoso. Deus, eu acredito que Deus, ele não une pessoas. Eu acredito que Deus, ele une propósitos. Eu creio nisso. Sabe? E então eu acredito que no momento ali que Deus nos uniu, foi com um propósito. Porque tudo na vida tem um propósito. Tem, né? É verdade. Então, olha, para mim é uma honra estar aqui participando com você nessa sua nova jornada, né? E poder divulgar aquilo que Deus tem feito no coração de muitas mulheres, né? Não só na minha vida, mas na vida de muitas. E para mim é verdadeiramente uma honra poder estar aqui com você, viu, minha linda? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Assim, o que eu vi, o que eu senti de diferente, não só como pessoa, mas como o meu olhar de psicóloga, né? A não desistência, né? O quanto que você conseguiu suportar a frustração, crendo, né, no plano de Deus para vocês e mantendo. Conta pra gente um pouquinho como que foi toda essa história. Minha linda, olha, desde o início das nossas vidas é algo que eu aprendi desde a minha infância, sabe? Eu tive uma infância muito difícil, né? E eu acho que, hoje inclusive eu tava vendo uns stories e a pessoa tava falando que toda mulher forte, ela sempre enfrenta uma batalha muito grande. Com certeza. E eu, de verdade, enfrentei uma batalha muito grande na minha vida desde nova, né? E eu acho que essa batalha me fez ser muito forte, sabe? E esse Deus maravilhoso, e ele ainda me fortalece muito mais. Porque a nossa força vem literalmente dele, né? Ele é a nossa fonte de tudo. Então, eu me tornei essa pessoa, assim, forte da maneira que eu sou. Que às vezes eu até recebo algumas mensagens que falam assim, Lu, você é assim mesmo ou é porque um personagem? Você, entendeu? Claro, eu tenho meus momentos, né? Só do meu momento ali com Deus, aonde eu choro ali nos pés dele, aonde eu falo com ele, Deus, olha, tá difícil, sabe? Me ajuda. Foram várias vezes que isso já aconteceu. Mas é nesse momento de clamar a ele, é nesse momento de pedir o auxílio a ele, ao Espírito Santo, que ele nos reveste, sabe? E é o que a gente precisa muito de pedir isso a Deus, que ele venha nos tornar inabaláveis. Então, isso, desde jovem, eu nem conhecia Jesus como eu conheço, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me dê força, né? Me dê força nessa batalha. Então, isso me deu muita força para continuar. Então, eu enfrento a vida de uma maneira muito diferente, sabe? Eu acho que não dá para poder parar, sabe? Não dá para poder falar, olha, não tá dando certo, eu vou parar, desistir, sabe? Porque soldado, se você parar para poder pensar, o soldado, quando ele tá numa batalha, se ele parar no meio do caminho, ele vai morrer. Sim. Né? O soldado, ele vai morrer se ele parar no meio do caminho. Então é exatamente isso que o nosso Deus não quer. Deus não quer que a gente pare no caminho. Tá difícil? Tá. Tá complicada a situação? Tá. Mas o nosso dever é continuar.
O nosso dever é nos revestirmos todos os dias com as armaduras de Deus. É verdade. Sabe? Capacete, couraça da justiça, sandália nos pés, né? Tudo, revestir totalmente com a armadura de Deus e prosseguir. Então, vários momentos da minha vida, né? Depois a gente vai estar falando sobre o momento da saúde, né? Então, vários momentos da minha vida, você não acha que fica aquela coisa assim, gente, você não vai aguentar. Com certeza. Mas ele me fortalece. E ele me fortaleceu desde pequena. E Deus me preparou. E todas as coisas que eu passei e ainda continuo passando, me tornou essa mulher forte, sabe? Uma mulher que verdadeiramente carrega uma bagagem grande. E eu acredito que através de todas essas dificuldades da vida, porque eu creio que as dificuldades da vida, a gente aprende, sabe? A gente aprende, a gente cresce, a gente adquire conhecimento, experiência. E isso nos faz ser mais forte e nos faz também, Deus nos dá a oportunidade de poder estar como eu estou hoje, podendo falar daquilo que Ele fez na minha vida. Porque é tudo sobre Ele, por Ele, nele, né? Porque parece assim que já chegou aqui, foi tudo muito fácil, e que você chegou nos anos dourados da América, Exatamente. era maravilhoso. E tem muita gente que pensa isso de verdade, Sim. né? Olha pra você, vê aonde você chegou e fala assim, Luciana, Nasceu né? em berço Nasceu de dessa ouro. forma. Olha, Érica, minha linda, quando eu cheguei aqui, há 29 anos atrás, quase 30 anos atrás. Uma vida. Sim. Naquela época não existia WhatsApp, naquela época não existia celular, não existia nada disso. E foi muito difícil. Moramos numa casa de um brasileiro, com 16 pessoas, numa casa de 3 quartos. Uau. Né? Então, o nosso quarto não tinha nem porta. Era aquela coisa assim de como é que chama aquela porta que abre assim, de cowboy? Sei, Então, era aquela porta, nós ficamos ali durante, acho que foram uns 2 meses, e ali, pedindo a Deus, sabe? Eu tinha apenas 19 anos de idade. Então, ali, pedindo a Deus, Senhor, provê nas nossas vidas. Sim. E sempre, todas as vezes que eu falo com Deus, Senhor, mostra-me o porquê de tudo isso. E depois, eu troquei o porquê pelo como. Ao invés de eu perguntar o porquê, porque o porquê, você fica naquele porquê e você não consegue resposta. Sim. Então, como? Tá aí a dificuldade? Como que eu vou conseguir vencer essa dificuldade? Menina, 16 pessoas, era muita pessoa. 16 pessoas ali estavam. Quando eu cheguei, eram 16 pessoas ali vivendo naquela casa, todo mundo junto. Então, era um momento muito difícil, né? Então, ali tinha de tudo, né? Eu não vou falar com detalhes, mas tinha de tudo ali. Então, eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, eu não acredito que foi para isso que o Senhor me trouxe. Então, continue provendo na minha vida. Continue fazendo, porque a palavra de Deus, ela é cheia de promessas. E nós temos que trazer essa promessa à realidade nas nossas vidas. Sim. Nós precisamos de proclamar e falar com Deus, Senhor, cumpra as suas promessas na minha vida. E Érica, todos os momentos da minha vida, eu sempre falei, Senhor, eu quero que as suas promessas, cada uma delas venham me seguir. Que as suas promessas, cada uma delas, venham ser vidas, venham ser transformadoras na minha vida. Sabe? Não só por mim, mas para que isso também venha transformar outras pessoas. Com certeza. Sabe? Então aí nós saímos daí, comecei a pedir a Deus. Aí uma menina, até brasileira, sabe? Muito bacana, a Adriana. Ela falou, Luciana, vou arrumar um trabalho para você para poder limpar a casa. Tipo assim, eu não limpava a casa no Brasil, né? Eu tinha meu trabalho. Então assim, totalmente fora, né? Não falava inglês. E naquela época não tinha o Google Translator, entendeu? Naquela época era um livrinho que eu até achei, um amarelinho, um dicionário. Eu tinha também. Que você abria aquele livrinho, peraí, a pessoa tá falando isso, deixa eu ver. Então não é igual. Então assim, as coisas, não estou tirando mérito daqueles que chegaram, né? Porque todos passam por dificuldade. É uma outra realidade. Sim, com certeza. Então a gente ficava ali naquele livro. E aí ela me arrumou um trabalho na casa de um judeu, onde tudo ali era double, né? Era 2 cozinhas, 2 geladeiras, tudo. E quando eu cheguei naquela casa, eu aprendi uma coisa muito linda. Porque eu lembro uma vez, uma pessoa, quando eu saí do Brasil, ela falou comigo assim, você tá indo pro Brasil pra limpar banheiro? Sabe? E eu falei, olha, porque eu recebi uma palavra de Deus falando comigo. Porque eu falei, meu marido, eu era noiva. Meu marido falou comigo assim, eu tô indo pro Brasil, eu tô indo pros Estados Unidos. Então eu quero que você venha comigo. E aí eu falei, eu não quero ir, né? Uma reação normal. Sim. E aí Deus me entregou uma palavra. Ele falou assim, vá,
porque eu te farei ser abençoada naquele lugar e você abençoará a vida de muitos. Olha. Minha linda, eu tava caminhando assim, eu tinha apenas 18 anos. Eu tava caminhando. Meu pai não queria assinar, que é uma coisa normal de pai, Sim. mas acabou que tudo foi assinado e a gente chegou aqui. Então eu vim através de uma palavra, sabe? Crendo numa E nessa palavra, porque quando Deus te dá uma palavra, você tem que estar firme naquela palavra. Sim. Da mesma forma, quando Deus falou com Pedro assim, Pedro, posso andar para poder encontrar com o Senhor até sobre as águas? Venha. Pedro foi por aquela palavra que Jesus mandou. Isso. Entendeu? Então, eu fui baseada nessa palavra. Que Deus usou uma pessoa e falou comigo, eu vou te abençoar naquele lugar. E você vai abençoar a vida de outras pessoas. Né? Então, eu vi baseada nessa palavra. E foi difícil, olha, foi muito difícil. Foi uma luta. Você conseguiu o trabalho Consegui o trabalho na casa do judeu. E ali foi muito difícil também, porque ali eu trabalhava eu tinha que estar lá às 7h45. E judeu, assim, com 8 crianças, uma casa enorme, lavava, passava, limpava, cozinhava. Então, assim, pra mim foi uma mudança drástica, sabe? E não falava o inglês e toda essa dificuldade. Dali, eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, eu não tô aguentando mais. Né? Me mude de outro lugar. E nós começamos a trabalhar na casa de outros brasileiros. Só que aí já era move-in. A gente morava ali dentro, eu e Humberto. Humberto como motorista e eu limpando casa, cuidando da casa, da roupa, da comida, das crianças. Gente, foi muito difícil, né? Eu vivi em Nova York durante 12 anos. Foram 12 anos, assim, né? Claro que um momento ficou um pouco melhor depois, o processo, claro, os ciclos foram mudando, mas foram difíceis. Nessa casa a gente viveu, assim, muitos abusos ali. Sabe, nessa casa com essa americana. Porque ela falava pra gente, se você sair da minha casa, eu vou te denunciar pra imigração. Meu Deus. Então a gente era todos os dias praticamente ameaçados por ela. Meu Deus. Então ali a gente era cativos. Psicológico. Então, e eu falava, foi onde que eu descobri a diabetes, foi uma confusão danada. Então, ali, ela falou comigo assim, ela falou assim, olha, se vocês saírem daqui, vocês vão ser deportados. Outra palavra que Deus me deu. Caminhando pela rua, eu estava desesperada. Trabalhamos nessa casa durante 1 ano e meio. Já não aguentava mais o abuso mental. Nossa, sabe, eu estava adoecendo ali dentro. E eu caminhando na rua, foi a primeira vez que Deus me usou a mim mesmo falar comigo. E eu caminhando na rua, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E ele falou comigo assim, pois bata a poeira dos seus pés. Porque eu tive medo de sair dali. Claro. Né? Eu não sabia, eu não tinha entendimento naquela época. E Deus falou comigo assim, bata as poeiras dos seus pés e não olhe para trás. Porque é isso que eu sou contigo. Uau. Minha linda, a hora que Deus falou aquela palavra para mim, eu tava com o Humberto de mão dada caminhando na rua. Eu falei, chega, hoje é o último dia que eu trabalho nessa casa. E o Humberto falou, amor, como? Eu falei assim, nós vamos largar tudo pra trás. Minha linda, eu larguei tudo pra trás. Tudo. Um anel que meu pai tinha me dado, todas as minhas coisas, mala, tudo, larguei tudo pra trás. Eu falei, o Senhor mandou bater a poeira dos pés e não olhar pra trás, acabou. Não falou pra fazer mal. Exatamente. Falou pra ir embora. Nós estávamos em Atlanta, porque ela tinha casa em Atlanta também. Então ela vivia em Atlanta e New York. O que nós fizemos? Entramos no avião e fomos embora. Outro novo começo nas nossas vidas. Sabe? Outra palavra. Se Deus deu uma palavra para você, para mim, para Érica, confie nessa palavra. Se você verdadeiramente crê que essa palavra veio do Senhor, confie nela, permaneça nela, acredite nela. Não pareça no momento. Mesmo que não pareça. Sim. Porque olha só, quando Deus dá uma palavra, Érica, ele não te fala tudo que você vai passar pela frente. Porque se ele falasse, você não iria. É verdade. Sim? Então, quando Deus dá uma palavra, é igual quando ele fez com Abraão. Sai da sua parentela e vai pra onde eu vou te mostrar. Ele não mostrou ainda, mas ele vai mostrar. Então é uma palavra que Deus nos dá. E Deus ali me deu uma palavra. O Beto falou, você ficou doida. E é uma coragem. Porque assim, muitos ouvem. Deus fala, né, com todos os seus filhos, Deus dá direcionamento, mas existe um posicionamento que faz você mover. Fala, né? Eu fico pensando assim, que doida, vai largar tudo e uma coisa, vai que não era bem assim que Deus tinha falado com ela, né? Houve uma coragem ali, Deus falou, coragem, uma ousadia, exato. né? Você sabe uma coisa que eu falo muito para meus filhos? Nós temos que ter essa ousadia. Sim. Porque é a ousadia que vai nos permanecer assim, com aquela coisa, eu vou e vai dar certo e eu vou acreditar. Sim. Olha, Érica, eu falo muito para meus filhos, eu só vou parar de lutar o dia que eu morrer. Porque enquanto eu tiver vida, eu vou continuar lutando.
sabe? Mesmo que seja dura a caminhada, eu vou continuar lutando. E ali nós fomos ali através dessa palavra e Deus começou a me abençoar. E vocês foram pra onde? Nós continuamos em Nova York, tá? Trabalhando ali com casas também, limpando casas, como todo brasileiro que chega aqui faz. Sim. Mesmo que tentam esconder essa realidade, né? Porque muitos escondem essa realidade. Sim. Eu não escondo a minha história. Sim, limpei casas. E eu vou te falar, eu amo olhar pra trás e poder ver. Porque quando você olha pra trás, você consegue ver tudo aquilo que Deus fez. O progresso. E aí, quando você se depara com um problema, você fala, peraí, o mesmo Deus que operou antes é o mesmo Deus que vai operar agora. Isso aqui é pouca coisa. Isso aqui é nada pelo que ele já fez. Sim. E aí, permanecemos em Nova York durante 12 anos. Quase perdi a minha vida no World Trade Center, né? Porque o World Trade Center, eu tava grávida do Marquinhos, eu fui ali para poder limpar uma casa e comecei a sentir dores e fiquei para trás. Bom, fazendo uma história longa ficar curta. Não fui. Então, depois do World Trade Center, nós decidimos vir para cá. Pra Flórida. E Deus também foi uma outra palavra. Deus colocou no meu coração e no coração do Humberto que ele iria nos abençoar na Flórida. E eu pensando, né, gente? Pô, Nova York é um lugar do dinheiro. Sim. O que eu vou fazer na Flórida? Cheio de oportunidades. E olha, eu vou te falar uma coisa pra você, pra quem também não estiverem assistindo. A bênção de Deus, ela te segue. Amém. Né? A palavra de Deus fala que as bênçãos nos alcançarão. Então, se você receber uma palavra de Deus para sua vida, vá. Porque essa bênção vai te alcançar onde você estiver. Não significa que em Nova York era o lugar do dinheiro e que aqui na Flórida não vai ser. Sabe? E hoje eu falo que eu sou muito mais próspera aqui do que eu já fui em toda a minha vida. Sim. Sabe? E aqui nós chegamos do nada. E é contra a corrente. Todo mundo fala, né? Quer ganhar dinheiro? Não é. Não. O que vocês vão fazer lá? Né? E era o que a gente escutava. Sim. As casas aqui são mais baratas. Luciana, o que você vai fazer lá? Uma palavra. Sim. Uma palavra que Deus me deu. Aí chegamos aqui. Meu marido começou a trabalhar limpando o carro. E olha que a gente fazia muito dinheiro em Nova York. Limpando o carro, entregando jornal a madrugada inteira. Para poder manter uma casa, para poder manter uma família. Sim. Sabe? E aquilo ali eu ficava muito... né? Você fica preocupada, porque é normal essa preocupação, né? É algo que você está vivendo. E a gente já tinha 2 filhos naquela época, né? Então, depois eu conto dos filhos uma outra oportunidade. Mas aí, Deus, eu de joelho ali, falei, Senhor, meu marido ficava em Nova York e voltava, e voltava. Eu falei, Senhor, eu não quero, eu quero meu marido dentro de casa. Nós casamos para poder viver aqui dentro. Sim. Mesmo que ele fique só 2 semanas lá e 2 semanas aqui, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos estar juntas, né? Sim. E eu comecei a clamar. E eu falei, Senhor, se for para poder nos levar de volta para Nova York, amém. Porque, minha linda, não tinha o que comprar no Walmart. Isso aqui já na Flórida. Não tinha dinheiro para comprar nada. E naquela época não existia esses food trucks que ajudam, nada disso. Eu falei, bom, botei meu joelho no chão. Falei, Senhor, me leva de volta para Nova York. Porque lá eu ganhava, lá eu comia melhor, lá isso, lá aquilo. Aí Deus me deu mais uma palavra. Sempre firmada nessa palavra, sabe, Érica? Eu não dou um passo na minha vida se eu não ouvir uma palavra de Deus, sabe? E aí Deus me deu uma palavra que não era para eu poder olhar para trás. Que as coisas do Egito para trás ficaram. E que ele ia fazer coisas novas na minha vida aqui. Ele falou assim, creia e você vai ver. Então essa palavra, eu ali de joelho na minha casa, meus filhos estavam dormindo. Quando eu firmei nessa palavra, eu virei pro meu marido e falei assim, você vai vir. E nós vamos começar. Minha linda, eu tenho um problema no nervo causado também por um problema, né, de saúde. Então, esse nervo, ele me atrapalha de caminhar durante muito tempo. Eu colocava sapatos, eu bati de porta em porta. De porta em porta. Batia na porta, batia a porta na minha cara. Não quero papel aqui e tal, porque eu entregava meu cartão. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana Noronha, eu tô aqui, tenho uma companhia de... Nem tinha companhia de limpeza. Mas o acreditar... Já na palavra profética. Palavra que Deus tinha me dado. Então, o acreditar em algo que não existia ainda, mas que estava por vir. Sim. Porque a nossa fé não é naquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente espera. E a minha esperança é totalmente em Deus. Eu me emociono um pouco quando eu falo sobre isso, porque só Deus sabe o que nós já passamos, sabe? E aí eu colocava ali, batia de porta em porta e me apresentava. Alguns eram muito educados, outros eram muito grosseiros. E eu falava assim, às vezes você ia para casa, você ia de filha. Você falava assim, nossa, eu estou me sentindo péssima. Mas o Senhor, e nele vem a nossa força. E foi ele que me permaneceu firme até hoje para poder estar falando isso aqui para vocês. De porta em porta. Eu consegui um trabalho
não vou falar o nome aqui porque eu não posso falar, mas um trabalho de um político, né? E comecei a trabalhar para esse político, numa casa, tomando conta de tudo dentro da casa, né? Assim, de tudo, de telefone, de comer, de comprar, de limpar, de fazer. Só que eu também já estava ficando cansada, sabe? Então eu tinha mais ou menos uns 6 clientes, né? E tinha esse político que eu cuidava dele, da família dele, dos filhos dele, da nora, de todo mundo. Então ele me mantia. Era um salário, o meu income estava totalmente ali naquele homem, totalmente ali naquela família, sabe? Mas eu já estava cansada. Falava, meu Deus, eu não aguento mais. Tô cansada. Sabe quanto peso já tava, sabe? Sim. Eu falei, pai, eu não quero mais. E eu tava na beirada da piscina, varrendo ali a área da piscina. E aquele momento da palavra também. Eu falei com Deus, pai, eu não aguento mais, literalmente. Tô com um problema no nervo. Eu trabalhava com um negócio que estica por causa do nervo, sabe? Segurando ali o pescoço. Então, meu, é muito difícil. Exato. A pessoa às vezes acha que o dinheiro cai e brota da árvore. Mas quantas foram as vezes, eu tive 2 cirurgias cervicais, quantas foram as vezes que eu trabalhava com aquele colar no pescoço? Por uma necessidade de trabalhar, entendeu? Mas Deus manteve firme, Deus manteve fiel. A sua palavra sempre permaneceu viva no meu coração. E ali no momento eu falei, Deus, tô cansei, não quero mais trabalhar aqui. Tira esse trabalho de mim. Mas eu também não tinha coragem de sair, porque era esse trabalho que me sustentava. Sim, entendeu? Sim. Quando você tem filho, você tem uma responsabilidade muito grande, você não tem como abrir mão. Não. Aí foi o momento que Deus falou comigo assim, filha, confia em mim. Não temas. Aquela palavra de Isaías 41:10 que eu amo. Pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Naquele momento, Deus me tirou dali. Eu fui mandada embora. Olha. Sabe? Eu fui mandada embora. Porque eu, Luciana, ousada, eu acho que eu não teria coragem de pedir as contas. Entendeu? Sim. Só que como eles estavam fazendo uma limpa em todos os funcionários, então mandaram todos embora, inclusive eu, né? Quando eu me deparei com aquele problema, fizemos uma reunião aqui em casa e o Humberto falou comigo, falou, olha, vende a casa, vende tudo, porque a gente estava muito firmado naquele pagamento, naquele sustento ali. Mas o nosso sustento vem de Deus, não vem do homem. Exato. E Ele é o Deus provedor, Ele é o que provê todas nas nossas vidas. E naquele momento, na nossa reunião aqui na cozinha da minha casa, ele falou comigo, vamos ter que vender, a gente não vai dar conta. E o Humberto, ele é o cara que ele gosta de ver no número. Ele não é muito, ele confia em Deus, ele sabe. Mas ele é o cara da lógica. Mas ele é um cara da lógica. Como pai de família, é bem natural que isso aconteça. Exato. Então aí ele começou a entrar em pânico. Sim. Eu virei pra ele, eu tava sentada nessa escada aqui, eu virei pra ele e falei assim, falei com Deus, falei, Senhor, não nos deixe envergonhado. Se o Senhor me tirou dali é porque o Senhor tem um propósito. E ele me entregou um versículo muito lindo, há muitos anos atrás. Num prato branco, um versículo que fala assim, e vos farei voar como águias. Uau. E esse versículo Deus me entregou há 25 anos atrás. E eu acho que eu ainda não estou voando como águias, mas eu ainda vou voar. Sabe? E olha que pra mim isso já é um voo enorme. Muito. Mas eu tenho certeza que Deus tem ainda muito mais para poder fazer. Eu não tô falando só financeiramente, porque financeiramente Deus realmente nos abençoou de uma forma que não tem como explicar. Entendeu? Porque eu e o Humberto, nós nunca tivemos ajudas, né? De família, de nada disso. Nós conseguimos essa ajuda com o nosso Pai eterno, e foi Ele que nos sustentou até hoje. Então aí Deus me falou ali, eu vou te abençoar. Minha linda, sapato no pé, batendo de porta em porta de novo. E eu lembro que o Humberto uma vez falou comigo assim, nós temos 5 clientes, não vai ser o suficiente. Eu falei assim, Deus vai abrir as portas, porque o nosso Deus é aquele que abre a porta e homem nenhum pode fechar. É verdade. Aquele que fecha e também homem nenhum pode abrir. Quando ele fechou aquela porta, porque ele tinha uma porta maior. Então, às vezes, a gente não sabe o porquê, sabe, Érica? Que a gente passa por dificuldades, é porque às vezes a gente não tem aquela fé necessária para poder sair dali e ele nos arranca dali. Sabe? Bate o desespero humano muitas vezes, Isso. né? Tipo, e agora? É o inimigo e às vezes realmente é Deus. E não é o inimigo, é Deus. Exato. Sabe? É muito legal você falar isso, assim, porque... primeiro que eu sempre... Eu gosto de falar isso às pessoas. Eu falei assim, não é o lugar, é o propósito, é a palavra. Eu falo, Deus não precisa de dólares. Não.
Ele te dá onde que ele te mandar, que ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Tanto que você fez o caminho contrário. Exatamente. Né? Você, né, às vezes as pessoas, né, falam, não, mas era lá, imagina se fosse. Não, era aqui. Nunca Comecei imaginaria. tudo de novo. De novo. Pela palavra. Então, assim, não era o lugar, não era a circunstância. Aquela pessoa vai lá, vai me indicar. E daí, por causa daquela pessoa que vai dar certo. Exatamente. Né? Então, é muito interessante mesmo, é muito bonito ver ficar isso. firmado ali naquela palavra de Deus. Minha linda, para poder resumir, porque eu sei que a gente não vai dar tempo de falar tudo. Hoje eu estou com 52 meninas. 52 funcionárias. Entendeu? Eu estou com mais de 850 casas. Aí eu te pergunto, minha linda, eu tô falando isso aqui porque isso para mim casa não é nada. Eu te falo com humildade do meu coração, sabe? Humildade no meu coração de reconhecer que quem fez tudo isso foi o meu Deus, sabe? Então, assim, com humildade de reconhecimento de que toda a provisão e tudo que ele fez na minha vida veio dele, e somente dele, e para ele. Sim. E eu sempre falei com Deus assim, Senhor, que todas as pessoas que cruzassem o meu caminho pudessem também ser abençoadas. Então são 52 famílias sendo abençoadas desse jorrar de Deus, Na sua vida, sabe? Desse transbordar de Deus, sabe? Então isso aqui é algo que a gente vai viver temporário. Sim. Porque a nossa eternidade com o Pai é muito mais linda. Sim. Só que ele nos permite. Então eu acredito, Érica, eu estava até falando isso para uma menina ontem. Eu acredito que lá no céu a gente vai encontrar vários presentes com o nosso nome. Érica, Luciana, né? De todas. E às vezes a gente vai perguntar a Deus, por que eu não abri esse presente? Porque você não teve fé suficiente para poder abrir ele. Porque esse presente era seu, não era da Érica, estava com o seu nome. Então a gente tem que ser assim ousada para poder abrir esse presente. Sim. A gente tem que ser ousada para poder desfrutar dessa promessa, desse presente que Deus tem para as nossas vidas, né? Então hoje quando eu falo que eu tô com mais de 850, eu já nem sei mais quantas casas mais. Eu falo isso com humildade e um conhecimento que tudo veio dele. Com certeza. E firmada nessa palavra. Então hoje, graças a Deus, Deus tem feito coisas lindas. Então, todo esse transbordar financeiro, né? Porque hoje a gente está falando disso. É só uma parte. É só uma parte. Você sabe que, assim, a ideia, quando eu quis, né, fazer o podcast, eu queria que as pessoas tivessem histórias de esperança. Né? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E a ciência, né, também fala que a gente precisa ouvir, ter esperança para que a gente consiga se mover. Exatamente. Né? Então, assim, é muito. Hoje a mídia parece que é tudo muito fácil, tudo muito lindo, que é só a gente chegar aqui, que vai estar tudo pronto. E não é. Muitas mulheres hoje não têm a coragem de ousar, de dar um passo a mais, porque parece que não é para elas. Exatamente. Parece que precisa vir do know-how diferente. Não, isso aí era para ela, que chegou aqui, que Deus tinha isso. Não é para mim. Né? E Deus tem mesmo para todas. E contar a sua história, a gente não está falando do sonho americano, nós estamos falando do plano de Deus. Plano de Deus. Plano de Deus. E é muito interessante, assim, quando a gente vê pessoas que moram aqui há muitos anos, que têm uma capacidade enorme, que têm fé, mas não ousa. Não ousa. Não consegue ter esperança naquilo que o Senhor está falando. Vai, faz isso. Não, mas e se eu... Né? E eu gosto muito, assim, da sua história exatamente por esse ponto. Né? O Senhor deu a palavra, eu me movi pela palavra, eu não estava vendo nada, não tinha nada e por muito tempo não teve. E aí ele foi fazendo. Foi fazendo. É a ousadia, é a fé, né? É a esperança que você acabou de falar. Porque se a gente ficar estagnada, parada naquilo que as pessoas falam, você não vai conseguir, porque infelizmente isso acontece. A gente chega aqui, inclusive no nosso meio mesmo de brasileiros, nossa, você não vai conseguir. Olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Exato. Eu lembro que uma vez o médico falou comigo assim, olha, essa é a sua segunda cirurgia cervical. Você não vai poder correr nunca mais. E correr é algo que eu amo. Você não vai poder correr nunca mais. Eu falei, meu filho, olha, atrás de mim
tudo posso naquele que me fortalece. Então, várias são as vezes que eu estou correndo, né? Que lágrimas estão escorrendo, às vezes dores estão ali vivas no meu corpo, Uhum. mas a força que ele me dá de correr, chegar até lá na frente, 5 milhas, voltar até aqui de novo, aquela satisfação, eu consegui, Sim. porque o meu Deus, ele esteve comigo. Então, essa esperança a gente não pode perder nunca, porque ela é que mantém essa chama acesa nos nossos corações. Ela é que mantém essa força que nos faz dar o passo todos os dias, né? E essa questão, eu não sei se você já conseguiu olhar, né, por esse lado, eu acredito que sim, mas tudo estava ligado em você saber quem você era em Deus, era a sua A identidade. identidade. Né? Tipo assim, como assim? Que chegou aqui, já quer sentar na janela, já quer ter o que americano tem, já quer ter vida assim. Não, Deus falou, ele vai cumprir. Exatamente. A gente tem que saber verdadeiramente quem somos nós primeiro em Deus. Porque senão a gente fica perdido, igual o cego em tiroteio, né? Sim, sim. Você fica perdido ali, você não sabe nem onde você veio, para onde você vai, o que que você é. E tem muitas mulheres que hoje em dia vivem assim, sem saber verdadeiramente quem elas são. E por isso né? elas não ousam. Exatamente, e por isso elas não ousam. E aí ficam paralisadas. Sim. Minha linda, Deus quer nos libertar por completo. Deus quer nos libertar por completo. Deus quer realmente quebrar as algemas, tirar as escamas dos olhos e falar, mulher, olha, tudo isso aqui, esse livro aqui, ó, preto, Bíblia, tá aqui, ó, cheia das promessas para você. Exato. Primeiro encontro e saber quem é você em mim. Foi eu que te criei. Agora você imagina, nós somos um sopro que veio de dentro dele para nos dar vida. Sim. Meu, imagina as promessas que ele tem nas nossas vidas. É muito linda. Eu sempre falo isso, né? Falei no primeiro podcast, eu falo que a frustração de uma psicóloga é nunca poder compartilhar as histórias incríveis que ela escuta. E eu realmente acredito que histórias como a sua fazem a diferença na vida. Falou, peraí, eu também sirvo esse Deus, como é que é? Então, eu acho que muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Né? Não é por nós ou que, mas é por ele. E isso é diferente. Isso faz a diferença. Eu atendo mulheres, né? No consultório, assim, então eu tenho o meu foco em mulheres. E às vezes eu falo, você não tá vendo o que eu tô vendo? Elas dizem, não. Eu falei, você não tá vendo quem que você é, o que que Deus colocou na sua Muito lindo esse mão, trabalho. a inteligência que Deus colocou em você, e você se comporta como alguém que não sabe nada, que não tem nada, que não pode nada. Então, acho que ouvir histórias, compartilhar histórias reais, de verdade, né? De ousadia, de superação. Não foi na primeira vez que deu certo, não foi na segunda. É tudo um processo, né? Encontrou pessoas muito ruins, encontrou pessoas abençoadoras no caminho também. Exatamente. E assim, entender que hoje eu posso estar passando isso. Mas se eu for ousada o suficiente, Deus faz novamente o que ele fez com a Luciana, ele faz comigo. Exatamente. Né? Então, somos filhas dele. Exato. Todas. E assim, parece que é uma cegueira mesmo, de não enxergar, de não acreditar, de não ver, de não ousar. Deus está falando, tá tão. Eu falo assim que Deus às vezes falta só botar uma plaquinha com seu nome aqui, Exato. e a gente não acredita. E foi por isso assim que eu realmente quis, né, muito contar a sua história, e eu creio que hoje muitas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, talvez vão encontrar respostas. Né? Vão se encher o coração de esperança novamente e vão se mover. Por que eu falo tanto em esperança? Por que eu falo tanto em histórias? É que nos mantém vivo. Exato. E, inclusive, quando a gente diagnostica a depressão, a gente faz um teste de depressão e um teste chamado que é desesperança. Para diagnosticar tem que dar os dois. É a falta de esperança que adoece a alma a ponto de ficar com uma depressão. Isso é forte. É muito forte. Então, e você ouvir, o impossível quebra ali. Fala, olha, mas olha que eu passei isso também. Então, quer dizer que eu não vou ficar aqui. Né? Eu vou conseguir me mover. E
E é a esperança mesmo em Que Deus nos move. que nos move e que nos mantém vivos. Esse trabalho que você faz é um trabalho muito lindo, porque você encoraja cada uma delas a descobrir de verdade a sua identidade no Senhor, né? E é tão triste você saber que tantas mulheres estão deixando de vivenciar o melhor que Deus tem pra gente Sim. por causa dessa falta de esperança, essa falta de saber a sua verdadeira identidade no Senhor, Exato. né? Exato. É muito difícil isso. Esse trabalho seu é maravilhoso, esse trabalho que você faz. E eu te acompanho já tem muito tempo. E eu vou te falar, às vezes você pensa assim, né? Mas muitas coisas que você fala que tem tocado na minha vida no momento que eu mais precisava, sabe? Muitas coisas que eu ouço, ou nas suas lives, ou nos seus stories, que tem transformado a minha vida. Da mesma forma que muitas pessoas que escutam também os meus stories, me mandam mensagem privada, falam, Lu, era tudo que eu precisava de ouvir hoje. Minha linda, isso é tudo. Né? Isso é tudo. Sim. Tem vezes que pessoas... Porque, infelizmente, o Instagram, ele tem dois caminhos, né? Um destrói a vida de uma pessoa e outro encoraja. Exato. Né? Porque as pessoas estão ali, às vezes, elas se comparam com aquelas pessoas. E a gente não pode comparar. Nós somos cada uma a sua essência, cada uma da sua forma, cada um com um propósito diferente, cada um com um chamado diferente. Sim. Agora, para isso... nós precisamos de acreditar. É verdade. Acreditar no seu propósito, no seu chamado, em quem você é, para que o Senhor te criou para ser. Sim. E saber que você é filha de um Deus Altíssimo. Sim. E que tudo que Ele prometeu como pai, você é herdeira de tudo isso. Você já parou para poder pensar nisso, Érica? Quão profundo que isso é? Eu sou herdeira do único Deus. Eu sou herdeira do único pai, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Sim. Rei dos reis. Eu sou herdeira dele. E lembrar disso, saber disso, te dá coragem para sonhar sonhos mais altos, né? Tipo assim, de um dia, quem sabe, né? Puxando na memória, você lembra, um dia eu sei que eu vou chegar e eu vou ter uma equipe de tantas meninas, mas acho que você nunca sonhou do tanto que Nunca sonhei na minha vida. E ele deu sabe? muito mais. E quando eu estava trabalhando ali na casa daquele político, porque Deus tinha me dado esse vos farei voar como águias, Deus tinha me dado esse sonho antes de eu começar a trabalhar. Quando eu estava na casa do político, eu falei, uau, eu tô voando alto. Entendeu? Porque era uma quantia boa. Eu falei, tô voando alto, maravilha e tal, tal, tal. Nem pensava que era muito mais. E eu vou te falar, hoje eu continuo não pensando que eu ainda estou. Porque eu tenho certeza que Deus vai me fazer voar altos. Mas eu não estou falando só financeiramente. Porque, minha linda, se você tiver tudo... E eu lembro uma vez que quando eu me deparei fisicamente mal na cama, que eu não conseguia levantar daquela cama, que eu estava totalmente paralisada em cima de uma cama. Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo. Um carro lindo ali fora, tudo maravilhoso. Mas eu não tenho saúde para poder desfrutar disso. Então, não adianta você ter tudo... e não ter saúde, e não ter Deus. Sim. Sabe, tem muitas pessoas que têm tudo, todas as riquezas do mundo, mas não têm a paz que ela precisa, que vem do Senhor. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Eu quero agradecer de coração. Muito Você ter obrigada, aberto a sua casa, você ter aberto o seu coração, você ter acreditado, né, num projeto, acreditado em que palavras, né, nos movem, e palavras vindo de Deus nos lançam em voos mais altos. Então, muito obrigada, né? E declaro na sua vida que você possa abençoar muito mais mulheres. Receba essa palavra. Que você possa inspirar, como você tem inspirado, ajudado mulheres, ajudado suas meninas, né? Ajudado com coisas que às vezes a pessoa nem sabe, você nem sabe que você está abençoando, né? E Deus está agindo através de você, mas quando Ele age através de você, passa por você primeiro. Exatamente. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Que seja bênção na sua vida, que seja uma injeção de ânimo, que seja um remember, tipo assim, sim, é possível, Ele faz, acredite, não é fácil, mas é possível. E seja essa bênção na vida de outras, né? Eu tô com um grupo aqui de hispano, que mulheres ajudando mulheres, Que lindo. Né? E tem um versículo atrás que fala, né? Eu te chamei, eu te criei, você é minha. Então, não pare aí, sabe? Ajuda, que seja uma mulher. Sim. Comece por uma. Que seja uma mulher que você pegar na mão e falar, o que é? Deixa eu te levantar. Sim. Sabe? Então é isso que nós precisamos fazer. É um
levantando o outro, um acreditando pro outro. Sim. É chegar numa, ela tá sem esperança, mas linda, se eu pudesse ser a sua esperança, eu vou ser. Mas você precisa de ter essa esperança brotando dentro de você. Minha linda, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Você é uma pessoa admirável, sabe? Com um trabalho lindo que você faz, com mulheres também, sabe? Que Deus continue, desde o início que eu te conheci, né? Você vem triunfando aí, continue fazendo assim, porque eu tenho certeza que o melhor de Deus, mesmo que você já está vivenciando esse melhor agora, o melhor de Deus ainda está por vir, sabe? Todas essas sementes que você está plantando, elas vão florescer um dia, sabe? E todos esses frutos vocês vão colher juntas. Então continue crendo, porque o seu trabalho é muito maior do que qualquer coisa, porque é um trabalho de resgatar vidas, de tirar a pessoa da depressão, de tirar a pessoa de dependência e trazer ela para essa luz, para essa bênção, para Deus, para a realidade, para quem elas são. Que Deus continue te usando com autoridade, com poder, com graça e com sabedoria, viu? Eu te admiro muito, viu, minha linda? E muito obrigada por essa oportunidade, de verdade, viu? Obrigada a Que você. Deus te abençoe. Amém. Gente, espero que vocês estejam tão impactados quanto eu tô. A voz tá até embargada, assim, realmente é transbordante. E que é isso, né? Até me perdi aqui, mas que Deus abençoe sua vida. E a gente se vê no nosso próximo vídeo com histórias inspiradoras como essa. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e inspirar outras pessoas através de histórias assim. Beijo. E olha, eu lanço uma palavra para a vida de vocês. Acreditem, sabe? Não deixe de acreditar. Não deixe de sonhar e não deixe de fazer esses sonhos tornarem realidade. Porque em Deus você pode todas as coisas. Nele, por Ele, com Ele, tudo você irá conseguir. Por quê? Porque Ele é fiel. Ah, então eu vou parar de ter problema? Não. É com os problemas, com as tribulações, mas você vai conseguir, sabe? Porque o propósito de Deus permanece nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Muito obrigada, viu, menina? Deus abençoe.